Vamos lá fazer a nossa missa da semana. Hoje o debate vai ser bom, hein? Começar nessa sessão aí do Capital. Agora é o seguinte, só lembrando que tudo começou quando você sugeriu ler um texto. Isso é importante que se diga, porque a gente vai voltar àquele texto, né, original que você sugeriu, que se intitula Qual o texto mesmo? O senhor se refere a... Uberização do trabalho e acumulação capitalista, do David Silva Franco e Deise Luiza da Silva Ferraz. Ah, sim, isso. É um texto que saiu nos cadernos aí da FGV, onde se discutia especificamente esse tema da uberização do trabalho, que é um tema interessante, e aí eu entrei com a leitura de contraposição para a gente ler e depois voltar ao texto aqui da uberização do trabalho. Eu apresentei aquele ensaio que nós não continuamos porque a gente fez um primeiro desvio, né? Quer dizer que eu apresentei o texto Trabalho uberizado e produção do capital, nota sobre uma excentricidade capitalista. Aí a gente fez um desvio para um extrato aí da teorias da mais-valia, certo? Uhum. Onde nós fizemos discussões muito interessantes, que estão registradas, gravadas, sobre o conceito de serviços, produtividade do capital, enfim, discussão do trabalho produtivo, mais uma discussão sobre essas categorias aí referente à produção de serviços, né? Sim. Basicamente é isso. Temos que organizar isso daqui para... Eu tinha como sugestão, a gente até conversado, professor Giovanni, nosso último encontro a gente falou e não ler o que faltou dessa parte do texto da teorias da mais-valia, mas a gente fazer um comentário sobre algumas questões aí que pode ser interessante, só para encerrar. Depois da leitura que a gente fez ali, o trabalho do camponês e do artesão na sociedade capitalista, tem mais 3 pequenas questões ali que o Marx vai colocar, né? São trechos pequenos. Definição acessória do trabalho produtivo, trabalho que se realiza em riqueza material. Aí mais um trecho que é presença do capitalismo no domínio da produção imaterial. E um penúltimo trecho, na verdade, o problema do trabalho produtivo, visto do ângulo do processo global da produção material. E aí, o último trecho, que é a indústria de transporte, ramo da produção material, o trabalho produtivo na indústria de transporte. Eu acho que a gente eu poderia fazer uns comentários aqui, eu fiz a leitura. O que o senhor acha? Porque é o seguinte, o nosso foco é tentar caracterizar a natureza do trabalho, né, dessa relação entre capital e trabalho como troca de serviços. Nós lemos isso no
Enfim, até porque nós estamos girando em torno aí desse conceito, entre aspas, de trabalho uberizado, né? Sim. Quer dizer, a hipótese que eu coloquei é que nós podemos fundar esse conceito de trabalho uberizado, né? Que alguns falam de trabalho com aplicativos, enfim, temos que encontrar uma caracterização materialista, dialética, crítica dessa forma capitalista de trabalho, porque eu parto do princípio que o trabalho uberizado é uma forma de trabalho capitalista, certo? Isso faz com que eu, particularmente, e aí é o nosso diálogo, né? Eu suponho que você concorde, né? Que nós não estamos falando nem do trabalho do artesão, nem do trabalho do camponês, né? Mesmo que eles estejam na sociedade capitalista, né? Quer dizer, é um trabalho capitalista. Agora, aí entra a ideia do que seria uma excentricidade capitalista, né? Quer dizer, uma natureza de formas excêntricas, aquelas que não são típicas, certo? Não são são atípicas. Eu não sei se essa palavra seria adequada, mas quando eu falo em excentricidade, eu também poderia estar falando, são formas de exceção, né? São formas de exceção, utilizando, inclusive, um conceito não um conceito, uma noção que o Francisco de Oliveira ele utilizou quando pensou por exemplo, no caso do capitalismo brasileiro, né? Ele falou ele utilizou aquela figura do ornitorrinco, né? Quer dizer, você tem uma forma estranha, né? Uma forma estranha. Vamos dizer que o trabalho uberizado ele é uma forma estranha, ele é um trabalho ornitorrinco, certo? A gente pode até eu posso até estar me adiantando nisso, né? Quer dizer, criado por essas novas condições de exploração, né? Do capitalismo de plataformas, né? Da financiarização, né? Que dessas formas de um capitalismo catastrófico, né? A gente pode estar pensando que o capitalismo ele está produzindo essas excentricidades, e não é só no trabalho, né? Isso aí a gente encontra também na política, a gente encontra também na cultura, né? Enfim, é aonde aquilo que parecia típico não é mais, entendeu? E que nós aqui no Brasil, nós temos uma familiaridade com tudo isso, porque o Brasil ele é o país que já teve uma forma de excentricidade que foi a escravidão, né? A escravidão. Aí tem todo um debate para né, como é que era capitalismo, não era capitalismo, era... Né, então, fica essa... Eu penso que esse é o miolo dessa discussão para nós pensarmos o trabalho uberizado. Agora, a discussão que a gente está fazendo, e a gente tem que anotar, você principalmente, anotar os pontos que merecem, que podem contribuir para
para a tua reflexão, inclusive para a tua elaboração, você vai ter que escrever, né? Você vai ter que escrever, evidentemente, um relatório em algum momento, né? Inclusive organizar esses elementos teóricos aí, né? Eu diria que vai enriquecendo, né? A gente leu aquelas partes lá da teorias da mais-valia, ninguém leu tudo, não tem como ler tudo, porque a gente pode estar fazendo uma discussão aqui que talvez, eu penso que não é o nosso objetivo. A gente não está fazendo uma discussão aqui sobre a natureza dos serviços, né, para Marx. Aí já é uma coisa mais ampla, mais complexa, mais controversa, né? Que ninguém também está discutindo aqui sobre a questão do trabalho produtivo e improdutivo. Embora tudo isso aí se aproxime, cruze, né? A gente, porque são questões muito mais, são verdadeiros continentes, entendeu? Né? Sobre a questão da produtividade, do capital, sobre, inclusive, a gente abriu algumas frentes de batalha, né? Essa discussão que nós vamos fazer agora sobre o salário é importante. Por que é importante? Porque essa forma excêntrica, né, ela altera essas categorias típicas, né, como, por exemplo, a forma salário, né? Isso daí essa é a razão que a gente está voltando para entender, afinal de contas, o que é a forma salário. Né? Quer dizer, não é que a forma salário ela não exista nessas formas excêntricas, não é isso que eu estou dizendo que a gente tem que entender que, na verdade, né, o que é que Marx, como é que ele vai pensar a forma salário, né? Do mesmo modo que tem outras categorias que são negadas, né, por esse excentrismo capitalista, né? Se nós formos pensar no trabalho uberizado, você não tem, por exemplo, as categorias que nós encontramos no livro 1, de forma muito clara, né? Não tem uma clareza com respeito, por exemplo, à jornada de trabalho, com respeito a capital variável, capital constante, né? E por aí vai. Todas essas categorias, eu penso, você pode discordar, você pode dizer que não, tem todas essas categorias, tal, mas eu penso que o entendimento dessas categorias que a gente possa fazer, ela serve mais para a gente estar entendendo até que ponto, né, a profundidade desse terremoto nas relações sociais de produção capitalista, né? Porque isso é parte da dinâmica do sistema. O sistema ele opera com mudanças, né, com terremotos. O capitalismo ele tem terremotos, ele tem mudanças, né, feitas pela tecnologia, feitas pela política, né? Quando nós formos pensar a questão do Estado na economia, né? E eu acho que isso é importante a gente estar tendo, né? Eu penso que são coisas novas. Se a gente for ler o Marx achando que a gente vai encontrar chaves para abrir a porta do trabalho uberizado, simplesmente lendo e tentando abrir a porta, a gente vai quebrar a cara. A gente não vai entender o que está acontecendo, a gente vai, inclusive, fazer que é o modo mais fácil, né? É você se deparar com uma coisa nova e você enquadrar naquilo que você já conhece, né? Eu penso que tem algo novo aí nessas formas,
que nós estamos tentando pensar aqui em termos de trabalho uberizado, inclusive no plano da objetividade e da subjetividade, que é fundamental a gente decifrar, né? Essa discussão sobre salário eu acho uma das mais importantes, porque o salário ele não é meramente uma forma econômica, né? Econômica, política, é uma forma ideológica, né? Aquilo que a gente estava discutindo, né? As categorias, elas têm essa força ideológica. E o salário é uma das categorias do capital, que o Marx expõe aqui no Capital, é uma das categorias, essa sim é que tem a força ideológica, né? Porque ela oculta o que ela oculta. E essa é a questão. E aí nós estamos pareando com aquilo que caracteriza o trabalho uberizado, que é a força ideológica, né, que essa categoria tem em termos de ser um trabalho do empreendedor, né, trabalho livre, que você escolhe, que você faz ali no tempo que você quer, né? Quer dizer, isso daí é uma força ideológica. O trabalho uberizado ele tem essa carga ideológica, tanto quanto a forma salário, né? Você receber um salário é um reconhecimento da liberdade, né? Essa categoria é tão cara, né? O salário ele é o reconhecimento da liberdade, né? Não é uma maldição, no caso, se nós formos pensar no senso comum, não é uma maldição, né? Tanto que as pessoas elas ficam felizes quando elas passam a receber salário, né? Naquilo que representa em termos de reconhecimento, do valor, da força de trabalho, do preço, daquilo que ela pode comprar, né? Então, é por isso que eu acho que essa sessão aqui ela é muito rica, né? A sessão é a sessão sexta do Capital, né? Eu até acho que a gente pode perder um tempo nela, mas vale a pena. Eu não sei se você concorda. O que é que você acha? Uhum. Eu acho que a gente pode ir direto para ela, então, professor. Acho que as questões ali da teorias da mais-valia, de certa forma, elas levantam outros elementos ali e talvez não dê tempo da gente considerar de forma mais qualitativa, né? A Então, acho que gente a gente pode pode... ler, certo? Eu sugiro assim, que você indique, eu me comprometo a ler, Uhum. né? Então, a gente tem essas duas formas de conduzir aqui o nosso entendimento, porque eu também estou aprendendo. Aqui não é só você, Legal. não é só uma reunião de orientação, não. Aqui o orientador ele é orientado também. Então, você indica, inclusive, diz, olha, eu dou essa sugestão, vamos ler como suplemento Sim. tais Olha, passagens. eu diria que o que é mais interessante aqui do que faltou desse texto todo aí de teorias da mais-valia Sim. é a seção, o trecho I, o problema do trabalho produtivo visto do ângulo do processo global da produção, né? Que aqui é a questão que o senhor comentou, né? A questão da dialética, né? O que é trabalho produtivo e improdutivo depende da visão dialética, do nível de abstração que você está considerando, né? Produtivo e improdutivo no interior do capital, exterior ao capital, as esferas, né? No caso, mesmo
na produção do capital, se você olha os trabalhadores de forma individualizada ou se você olha eles como um trabalhador coletivo. Então, eu acho que tem alguns elementos aqui que mostram óticas que são diferenciadas em relação ao tratamento que o Marx dá em outros momentos, né, da abstração sobre trabalho produtivo e improdutivo novamente. Esse tópico I, Eziel, ele é bem curto, rapaz. É 2 parágrafos, né? É. Você quer ler, então, esses 2 parágrafos aqui hoje e deixamos o salário para a próxima semana? Pode ser. Então, vamos lá. Nós somos flexíveis aqui. Eu vou tocar aqui direto a leitura e a gente comenta. Sim, ótimo. Vamos lá. Tópico I. Com o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista, onde muitos trabalhadores operam juntos na produção da mesma mercadoria, tem naturalmente de valer muito a relação que seu trabalho mantém diretamente com o objeto da produção. Por exemplo, os serventes da fábrica mencionados antes nada têm a ver diretamente com a transformação da matéria-prima. Estão a maior distância os trabalhadores que supervisionam os que estão diretamente empenhados nessa transformação. O engenheiro tem, por sua vez, outra relação e, em regra, trabalha apenas com a mente. Mas o conjunto desses trabalhadores que possuem força de trabalho de valor diverso, embora a quantidade empregada permaneça mais ou menos a mesma, produz resultado que, visto como resultado do mero processo de trabalho, se expressa em mercadoria ou num produto material. E todos juntos, como órgão operante, são a máquina viva de produção desses produtos. Do mesmo modo, considerando-se o processo global de produção, trocam o trabalho por capital e reproduzem o dinheiro do capitalista como capital, isto é, como valor que produz mais-valia, como valor que acresce. É mesmo peculiar ao modo de produção capitalista separar os diferentes trabalhos, em consequência também o trabalho mental e o manual, ou os trabalhos em que predomina um qualitativo ou o outro, e reparti-los por diferentes pessoas, o que não impede que o produto material seja o produto comum dessas pessoas, ou que esse produto comum se objetive em riqueza material. Tampouco inibe, ou de modo algum, ou de algum modo altera a relação de cada uma dessas pessoas com o capital. A de trabalhador assalariado e, no sentido eminente, a de trabalhador produtivo. Todas essas pessoas estão não só diretamente ocupadas na produção de riqueza material, mas também trocam seu trabalho diretamente por dinheiro como capital e, por isso, produzem de imediato, além do próprio salário, mais-valia para o capitalista. O trabalho delas consiste em trabalho pago, mais trabalho excedente não pago. Então, aqui me chamou a atenção que, assim, de modo geral, o que ele comentou anteriormente a esse trecho, né? Ele falou sobre trabalho produtivo na produção de riqueza material e trabalho e a produção imaterial, né? A presença do capitalista na produção imaterial. Esse é um outro conceito, né? Produção imaterial. Eu não sei nem se essa é a tradução mais adequada, talvez, para o que o Marx está querendo dizer aqui. Mas, assim, pelo que eu entendi, ele está se referindo a trabalho imaterial como trabalho intelectual. Mas ele fala o trabalho imaterial aqui? Sim, no trecho anterior, né? Só estou contextualizando. O trecho anterior, ele ali, o trecho H, na página 17 do PDF, presença do capitalismo no domínio da produção imaterial. Aí ele vai falar aí ele vai falar da produção, por exemplo, do cientista, da produção do artista. Muitas vezes é uma atividade que não está subsumida, né? Nem formalmente, nem mesmo formalmente ao modo de produção capitalista. Enfim,
E aqui ele falou da produção material, o processo global, o trabalho produtivo no processo global da produção material. E ele se referiu a diversas formas de trabalho, né, nesse trecho aqui. Ele falou do trabalho do supervisor, por exemplo, do administrador da produção, o trabalho do engenheiro, que são formas de trabalho intelectual, mas que, quando considerados, né, quando se faz essa abordagem do ponto de vista global da produção capitalista, eles são partes da produção material, mesmo que individualmente seja trabalho intelectual ou trabalho imaterial, eles integram o processo global da produção material, né, da produção de bens úteis às necessidades humanas. E mais, né, se você faz diferenciações, por exemplo, do trabalhador que é supervisor, se individualmente ele é um trabalhador improdutivo, e mesmo o trabalhador tomado individualmente, quando ele é um operário direto da produção, ele é trabalhador produtivo, quando você considera esse processo global, com essas várias etapas, né, de trabalho que é dividido entre atividades manuais e atividades intelectuais, o Marx está considerando esses trabalhadores como trabalhadores produtivos até, né? Esse é o título, né? Trabalho produtivo, visto do ângulo do processo global da produção material. Então, ele coloca aqui, ó, todos esses trabalhadores, né? Os que supervisionam, os que produzem a matéria-prima, os que estão no interior da transformação na fábrica, o trabalho intelectual do engenheiro, todos esses trabalhadores, como órgão operante, são a máquina viva de produção desses produtos. Do mesmo modo, considerando-se o processo global de produção, trocam o trabalho por capital e reproduzem o dinheiro do capitalista como capital, isto é, como valor que produz mais-valia, como valor que acresce, né? Aquela questão da finalidade da relação, né? São trabalhadores que, mesmo que tomados individualmente, são improdutivos. Quando você olha o processo global, eles são produtivos na relação que eles trocam força de trabalho por capital. Nesse Mas processo onde é que de ele produção. diz que é improdutivo? Isso, em outros momentos, ele considera, por exemplo, o trabalho do engenheiro, do engenheiro não, do supervisor, por exemplo, do administrador, né? Por exemplo, o administrador da produção, como uma forma de trabalho improdutivo, né? Esse supervisor, ele não produz diretamente a riqueza. Isso de forma individual, né? Você tem outras atividades ali dentro da empresa que, individualmente, elas podem ser consideradas trabalhos improdutivos, né? Porque ele não fala que supervisor, engenheiro, trabalha improdutivo. Não aqui, não aqui. Aqui ele está falando desses trabalhadores considerados do ângulo do processo global da produção, né? É justamente essa a diferenciação, é um outro ângulo. Por que ele considerou o processo global da produção, né? Isso é um ângulo visto do ângulo, né? Quando você olha individualmente, você pode considerar o supervisor como um improdutivo, por exemplo, né? Não sei se fez sentido essas colocações, mas foi a interpretação que eu tive, né? Dessa Não, é questão do nível de interessante, é abstração. interessante. É interessante você ter... nós termos lido essa passagem, muito interessante mesmo. Agora, eu continuo com a seguinte percepção. O Marx, ele está com essa obsessão de estar pensando aqui o trabalho que produz capital, exato. O trabalho produtivo. Ele, inclusive, todo o movimento dele, ele está tentando focar isso em termos da produção material do capital. Mas essa materialidade, a gente, às vezes, não entende o que é materialidade para a dialética, né? Por exemplo,
A subjetividade, ela é uma força material, né? Uma produção material, ela... Você pode conceber, por exemplo, vamos imaginar, uma empresa de teatro, Sim. né? Onde você tem os atores, tem os cenógrafos, roteiristas, etc. Tal. Ali é uma empresa de produção material. Essa materialidade aí, ela vai se expressar na produção de mais valor. Sim. Né? Quer dizer, Porque assim, o capital às é vezes uma força material. Agora, tem uma leitura, às vezes, que considera a tangibilidade, né, da produção. Sim. Se... Aí já é outra coisa, e você fez referência até a essa passagem, onde ele diz aqui, no caso, né, Ele que está ele faz falando, né, do referência trabalho até intelectual, né? no domínio da produção imaterial, né? Mas aqui ele está especificamente pensando, né, nessas mercadorias, né, que não que ele faz referência aqui, né, onde o ato de produzir ele se confunde com o consumo, né? Quer dizer, você tenha uma especificidade, né? Inclusive dos serviços, né? O serviço tem essa característica, ele é produzido ao mesmo tempo que ele é consumido. Né? Então, isso aí é uma característica mas o sentido que ele está dando aqui sobre a produção material, processo global da produção material, vista do ângulo, né? Quer dizer, o que não é nada mais, nada menos do que um conceito que eu até, nessa coletânea que o Ricardo Antunes organizou, saiu aí, Icebergs, a Deriva, que eu recomendo para você a leitura, porque é o trabalho nas plataformas digitais. Esse livro Me aqui. envia depois, professor, o título certinho. Isso é recente, recentíssimo aqui. O Ricardo organizou aqui uma tonelada de autores, né? E tem um artigo meu aqui que se intitula Trabalho Digital, Cooperação Complexa e Trabalhador Coletivo do Capital. Essa categoria de trabalhador coletivo do capital é isso daqui, entendeu? É isso daqui. Isso aqui está no livro 1 do Capital. Você encontra essa categoria quando o Marx vai falar da cooperação. Né? Que, na verdade, é isso. Isso aqui não é, vamos dizer, essa questão da distância que os trabalhadores têm né, do objeto, né, do objeto da produção, né? Olha, diz aqui, todos juntos, como órgão operante, são a máquina viva de produção desses produtos. Quer dizer, você está falando assim de um organismo, de uma... Ele utiliza a expressão órgão operante, né? Que é um trabalhador coletivo. É um trabalhador coletivo do capital, porque é o capital que os organiza, né? A produção capitalista que organiza. Aquilo dali é como se fosse uma propriedade do capital, né? A cooperação. Porque eles cooperam enquanto são, né? Enquanto são engrenagens, né? Dessa máquina viva de produção, né? Que é uma máquina viva que você leu também aqui, né? Onde você tem diferentes trabalhos, certo? O trabalho mental, o trabalho manual, o trabalho mais qualificado, menos qualificado, né? Só que, olha só, aí já, né?
Só que o que é que você vai... Todas essas pessoas, elas estão, né, elas trocam seu trabalho diretamente por dinheiro como capital. Sim. Certo? Então, aí essa é a questão, né? Trocam o seu trabalho diretamente por dinheiro como capital. Quer dizer, você tem um capitalista que investe, que gasta, né, que compra essa força de trabalho, né? O capital gasta dinheiro ali para, né? Então eles são trabalhadores assalariados. Todos esses trabalhadores, eles são componentes do capital, eles são capital variável, né? Capital Independente variável. se individualmente eles É criam a mais-valia ou questão. não. A cooperação é um elemento fundamental, né, nesse processo. Agora, e hoje, se a gente for pensar hoje, porque essa discussão sobre o trabalhador coletivo do capital, ele tem mudado essas relações, né? Porque você tem, por exemplo, né, tem pessoas que dizem que essa máquina viva de produção, ela incorpora, inclusive, as pessoas, né, que não são assalariados do capital, entendeu? Em que Elas não sentido? são assalariados do capital. Você tem uma extensão assim, eles ampliaram tanto esse conceito de trabalhador coletivo do capital que perdeu essa relação aqui, que na verdade, né, você está lidando ali com trabalhadores assalariados, trabalhadores produtivos, aí você tem uma características que é dado por essa condição de um trabalho, de uma produção global, da produção material. Então, nesse sentido, são trabalhadores produtivos, é isso que o Marx quer dizer, né? Mesmo estando distantes, mesmo sendo, né, aquele servente de fábrica, aquele trabalhador que faz o trabalho mental, né? Vamos pensar trabalho mental, aquele contador, né? Alguém que trabalha numa fábrica, mas ele é um contador, né? E assim, professor, olha só esse outro elemento. É interessante pensar essa questão do modo de produção capitalista, essas diversas atividades, para além da unidade produtiva. Porque, veja, ó o primeiro trecho ali, ó. Com o desenvolvimento do modo de produção especificamente capitalista, onde muitos trabalhadores operam juntos na produção da mesma mercadoria. Mas, assim, os trabalhadores que operam juntos na produção da mesma mercadoria, você não precisa limitar isso à unidade produtiva. Isso acontece também na unidade produtiva. Mas a cooperação, ela integra diversas etapas que são realizadas por unidades produtivas. Vamos pensar, por exemplo, a pizza, que chega, né, para o consumidor aí, entregue por uma intermediação de aplicativo, né, que o entregador ali, ele é mediado ali uma contratação, né, nessa forma aí de trabalho por aplicativo. É uma mercadoria que chegou ali, né, envolvendo serviços, produções, formas, materiais de produção, de intermediação do homem natureza, né, relações diretas, formas de trabalho que tem essa relação direta, e formas de trabalho que são puramente de serviços dentro de um contexto urbanizado, né? Ou seja, tudo isso integrado, né? Diversas atividades, desde a produção ali do queijo, da massa, a matéria-prima, né? A produção
da atividade de agricultura, né, que foi transformada ali, a produção dentro da pizzaria, os trabalhadores que levaram ao forno, enfim, e o serviço de entrega, né? Tudo isso integrando diversas atividades de uma mesma mercadoria. E isso é um desenvolvimento da produção capitalista, né? Esse trabalhador coletivo para além da unidade produtiva. É uma questão que eu acho importante, assim, que às vezes parece que a gente tem a tendência, né? Eu já me peguei em outros momentos também com essa visão mais limitada, essa cooperação dentro da unidade produtiva, né? Você olha a pizzaria, daí beleza, você tem várias atividades onde o trabalho dentro da pizzaria, mas essa mercadoria ela é um processo em que há uma fragmentação cada vez maior das unidades produtivas, mas o capital operacionalizando essas várias unidades produtivas, essas várias parcelas do capital, muitas vezes, né, em unidades produtivas. Isso é a divisão do trabalho, né? Você tem a divisão do trabalho, que é uma característica da produção social, né? E, evidentemente, que o capital, ele organiza, né, como diz aqui, né, é um organismo operante, né, dessa produção, que o Marx, com esse conceito de trabalhador coletivo do capital, com esse conceito de cooperação que está lá quando ele vai discutir a produção de mais-valia relativa, né? E quando se fala em mais-valia relativa, é a forma, né, de extração de mais-valia especificamente capitalista, né? Porque aí é onde você tem essa posição do capital de forma plena, porque o capital é esse organismo que engloba, né? É esse poder englobador, certo? Ele tem essa capacidade, e isso é algo que nenhum outro modo de produção teve, essa capacidade de englobar tudo, englobar territórios, englobar trabalho, englobar processos, inclusive em fazer com que a divisão do trabalho ela ao mesmo tempo se integre e se complexifique, né? Isso é que é interessante. Isso aí é algo que a dialética. Agora, o que o Marx, eu penso, né, ele está salientando é a questão do trabalhador produtivo. Toda essa mudança que, inclusive, que você falou é verdade, né? Quer dizer, faz com que essa força do trabalhador produtivo, né, ela se ponha. Nós já discutimos isso, inclusive, na semana passada, né, com a hipótese que Marx colocou da dissociação, né? A dissociação, né? O que é dissociação, né? Essa tendência que Marx defendeu, né? Essa tendência em que todos, né? Vai dizer aqui, olha só, isso aqui é muito interessante. O desenvolvimento econômico faz com que o artesão, o camponês, ou seja, aquele produtor independente, aquele que ainda tem os meios de produção, ou ele vai se transformar num pequeno capitalista, que também explora trabalho alheio, e, nesse caso, vai entrar na divisão social do trabalho capitalista, ou perderá seus meios de produção e vai se tornar o quê? Trabalhador assalariado. Né? Quer dizer, o capital para Marx ele é uma força englobadora. Ele não deixa nada de fora. Isso aí é como se fosse
bolha assassina, se a gente for verificar aqueles filmes de ficção científica, que era uma bolha assim que ia crescendo, que vinha do espaço, ia crescendo e envolvendo tudo, tal. É claro que se eu estou exagerando, mas só para entender que ele diz, esta é a tendência na forma de sociedade onde predomina o modo de produção capitalista. Então, essa ideia da produção global, isso é muito interessante, né? Agora, isso para reforçar a centralidade do trabalho produtivo, né? Do trabalho produtivo, com tudo isso que possa significar. E para ele significa trabalho assalariado, né? Trabalho diretamente trocado por dinheiro, né? Como capital, né? Quer dizer, um mundo imenso de trabalhadores assalariados. Desde aquele, quer dizer, a forma salário, ela triunfaria de um modo... A questão é nós entendermos isso de um modo mais, vamos dizer, dialético, porque isso é verdade, isso que o Marx constatou é verdade, mas talvez não seja na forma que a gente possa estar pensando, né? É essa a questão. E que eu diria que essa é a grande questão, porque se você for pensar o trabalho uberizado como trabalho capitalista, de forma excêntrica, você há de reconhecer que ali você está presente, ali está presente a forma salário. Sim, entendeu? Sim. Ali está presente o trabalho diretamente trocado por dinheiro como capital. De algum modo, de forma, vamos dizer, indireta, mediada, tal, enfim. Mas aí é a categoria lógica, dialética, né? Tem que entender, porque ali você tem Mas não é a mesma coisa do trabalho assalariado, do empregado, do operário, né? Porque também a gente tem que entender, porque aquelas pessoas que acham que pode se pegar a CLT e aplicar, né, a CLT de Vargas e aplicar no século XXI nas formas de trabalho de aplicativo, é uma total estupidez, porque não está entendendo essa nova materialidade do capital, da exploração. Vai bater e vai voltar. Porque se você não entende a matéria, você bate a cabeça e racha a cabeça. Porque ali é materialidade mesmo. Ali você tem uma forma que tem que ser entendido, o que é que ela contém, né? E como é que a gente vai desarmar aquilo enquanto forma de trabalho capitalista, né? E isso é um cuidado que eu diria que a política tem que ter, né? Como é que você vai desarmar aquilo como trabalho capitalista? Mas aquilo não é, né, como aquelas formas de trabalho capitalista que existia no Fordismo, entendeu? São questões muito específicas, certo? Muito específicas, e eu diria que essa nossa discussão está conduzindo a isso. Né? Sim, sim. Não, é um trecho bem interessante, eu fiz questão aqui de até comentá-lo, né, porque tem vários elementos aí para a gente refletir. Nessa teoria da mais-valia, Isiel, tem mais alguma coisa que você queira, antes de nós entrarmos no salário, lá na... Olha, ele no último trecho aqui, depois dessa nossa leitura, ele vai falar sobre a indústria de transporte, né, ramo da produção material, o trabalho produtivo na indústria de transporte. Só que está um trecho fragmentado, assim, sabe? Ele vai desenvolver isso muito mais no livro 2, essas considerações sobre a indústria de transporte, que é um tratamento interessante para a gente pensar, né? Os serviços de transportes aí mediados por aplicativo também.
mas que eu achei que não está tá fragmentado as considerações aqui, talvez seja melhor nem aprofundar a leitura. Eu vou dar uma lida, eu já li ali a parte do livro 2, e é uma questão interessante, isso não é uma questão que deixa de desprezar, não, porque, inclusive, tem muita gente que pega isso daqui e já aplica para pensar lá dos motoristas uberizados, né? Que o pessoal, às vezes, vai, né? Vai para a feira e confunde abacaxi com melancia, né? E, às vezes, as coisas, embora todos estejam nas barracas, não quer dizer que seja a mesma coisa, que você tem... Embora não sejam frutas, né? São Embora frutas sejam diferentes. frutas, né? Embora o exemplo não foi o melhor que eu dei, porque são muito diferentes, mas aqui está se falando em coisas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma lida nessa seção J, a gente pode comentar na próxima semana, certo? E aí, a gente, para essa seção do salário, tem um capítulo 17, fica a dica, a gente poderia trabalhar assim. Aí não custa nada você tirar um tempo aí, eu acho que em 15, 20 minutos, você faz uma leitura do capítulo 17. Se você quiser expor e comentar, eu comento também, e a gente já agilizaria matando o capítulo 17. O que você acha? Não, pode ser. É um capítulo muito rico, viu, professor? Ele é Esse capítulo denso. 17, né? Nossa. Aí tem muito ouro aí para a gente Então, garimpar. isso é importante, ninguém pode desprezar o ouro, não. Então, fica combinado, ó, na próxima semana a gente começa o do salário, vou dar uma lida aqui no J, a gente muito provavelmente, em algum momento, vai ter que pegar aquela passagem lá do livro 2, onde Marx fala, inclusive, essa parte da indústria de transporte, entendeu? Eu acho ali importante, quando ele fala do processo de circulação global, né, do capital, certo? Ali é muito rico aquelas primeiras partes do livro 2, certo? Eu diria que a gente tem que estar muito atento a isso. Aí fica até uma dica assim, a gente está pegando elementos, agora sempre focando nessa questão, para entender a especificidade do trabalho, né? Desse trabalho que a gente está tentando mapear assim. Esse livro aqui, Iceberg, A Deriva, tem muito estudos de caso. Pessoal, o Ricardo reuniu aqui um grupo de gente que faz pesquisa empírica, certo? Então, tem muita pesquisa empírica. É uma dica para você estar adquirindo esse livro. Ele tem, será, na versão digital, e-book? Deve ter. A Legal, legal. Boitempo é... É Boitempo, né? Ainda, com certeza. Mas aí tem muita pesquisa empírica que talvez seja interessante, né? Para lidar com empiria, o pessoal é bom, mas para desenvolver teoricamente não, mas a empiria é importante aqui. Como chama, professor? Icebergs à deriva. Icebergs à deriva? O trabalho nas plataformas digitais. Aqui, principalmente, quem é advogado também, quando vai elaborar aí uma petição, né, utilizar o argumento para fundamentar, né? Isso é muito interessante, entendeu? É muito interessante. Tem um artigo meu tem aqui. muitos acordos que falam já do Ricardo Antunes, mas não esse, mas tem alguns acordos que já se refere. Interessante. Esse é o último, é de 2023, então né, esse aqui é o último, eu diria que tem muitos estudos, né, em várias áreas aqui sobre educação, serviços, indústria, né, tem de tudo aqui, né, e tem muita empiria. Isso aqui é importante, né,
E é um livro imenso, né? Acho que não tem PDF não, professor, é só, pelo que eu vi aqui. Você viu aí? Estou vendo aqui, custou 83, não está disponível na Tem no Boitempo, Kindle, né? Tem no Kindle, Andréia. Na Amazon, tu compra pelo Kindle, tá R$ 57,90, versão digital. Ah, tá. Eu não tenho esse Kindle, eu acho que eu tinha que ter esse negócio aí, viu, gente? Olha, o Kindle me salva. Todos os meus livros estão no Kindle. Eu ainda... Eu gosto da forma física, gosto do papel, adoro a... Eu também gosto, professor. Meu sonho é uma biblioteca. Eu tenho o tato, assim, é uma coisa quase sexual, assim, com os livros. Mas é isso, gente. Bom, essa é a dica. Esse é o livro que a gente vai estar discutindo aqui sobre trabalho nas plataformas digitais até o próximo ano, Aziel. Isso aí não tem jeito, a gente vai estar fazendo essa discussão, né? E vamos discutir, então. Vamos pegar, então, a forma, o salário, né? A gente pega mesmo capítulo 17 aí pelo Chifre, tá bom? Combinado, professor. Então é isso, gente. Lá no grupo, o senhor fala o nome também daquele livro que o senhor falou já no curso lá? O senhor falou a aula de ontem e a anterior do desembargador, que fala sim, a justiça política do capital. E a justiça política do capital. Ele falou, eu tenho que abrir lá e pegar. Eu vou colocar esse livro do Grijalbo. Né? Isso. É um livrão assim, mais de 700 páginas aí, mas é de primeira, hein? É um daqueles livros de, tipo assim, é para a vida toda. Você compra um livro assim, que você bota na estante assim, esse não tem, é digital não, né? Mas é um investimento. Eu tenho aqui, ele, né? Eu tenho ele em papel aqui, mas foi porque o Grijalbo mandou para mim, né? Mas Grijalbo, agora tem Grijalbo Fernandes Coutinho, tá? Para o meu trabalho, acho que vai ser bem importante, né? Porque é bem legal. Então tá bom, professor. Desculpa incomodar, que eu falei, deixa eu perguntar. De nada, isso aí é ótimo. Obrigado, Andréa, Nissan, por estarem assistindo, participando aqui, Eziel. Até a próxima semana, né, gente? Vamos sobreviver a essa onda de calor. Na próxima semana a gente volta aí. Nem fale, professor. Se Deus quiser. Estou agora um comunista falando que se Deus quiser é o fim do mundo mesmo. Um abraço. Valeu, gente. Obrigada.